Rosenberg, o autor, quem sistematizou essa abordagem, né, de frisar, né, a cultura da paz. Então, o conteúdo da cultura da comunicação não violenta é a cultura da paz. Ela foi edificada sob os postulados aí dos pacifistas. Gandhi é um dos, né, emblemáticos aí dos pacifistas. Mas falando assim, fica parecendo que é só filosofia. Bom, ela é uma filosofia, uma postura diante da vida, é um modus operandi. Mas é também uma ferramenta quando se pensa na linguagem, né? Então, para não dizer que CNV é uma fórmula, é uma ferramenta, a gente tem que entendê-la como uma filosofia e uma abordagem, né? Então, Marshall Rosenberg, a tela está passando ok, né, Alana? Só para a gente confirmar. Tá sim. Ótimo, então estamos no ritmo. O Marshall Rosenberg, ele é psicólogo, doutor em psicologia clínica, americano. Infelizmente, ele nos deixou em 2015. Deixou uma obra gigantesca. Eu vou até mostrar aqui um livro. Esse aqui é o livro que eu indico para começar a leitura, né? O de capa laranja com amarelo, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. E no final desse nosso encontro, eu vou deixar uma biblioteca aqui de referência para vocês, com QR Code, né? Para assistir vídeos, podcasts, cursos online e também os livros importantes para começar os primeiros passos na CNV, né, na comunicação não violenta. Então, alguns mitos são importantes a gente já tirar, né? Quem já ouviu falar vagamente sobre CNV ou já começou a estudar, sempre fala assim, quem estuda CNV fala devagar, fala calmo, é zen, não gosta de conflito. CNV não é sobre perfeição. CNV, pessoal, é sobre conexão. Vou pegar minha caneta aqui e começar a riscar, né? É sobre conexão. Ela não é técnica, não é fórmula, não é ser passivo, não é evitar conflito. É buscar a interseção, ou seja, aquilo que há de comum em nós. Então, se a gente ficar olhando para aquilo que a gente não concorda, para aquilo que a gente não partilha, a gente não vai chegar a um sim, a gente não vai chegar a um acordo. É preciso descobrir o que há de comum em nós, e esse comum em nós são as nossas necessidades, e nós vamos falar sobre isso. Assim, esse é o Marshall Rosenberg, americano, né? Doutor em psicologia clínica e mediador de conflitos, né? Eu sou fã da mediação, né? Tanto justiça restaurativa, mediação de conflitos, cultura da paz, tudo isso está envolto no universo da comunicação não violenta. O principal elemento da comunicação não violenta é a linguagem. Não é só a linguagem, mas o principal é a linguagem. Daí Marshall criou uma estrutura, sistematizou da seguinte maneira, né? Os pilares da CNV, são a escuta ativa e a expressão honesta. Vejam vocês como já começa desafiador. Porque, primeiro, escuta ativa, né, escuta empática, já é um grande desafio para nós, porque a escuta é tal qual um músculo. Ela veio com a gente de fábrica, mas a gente não exercitou tanto quanto a gente exercitou um outro equipamento que a gente também tem de fábrica, que é o julgamento. Julgamento a gente julga sem precisar nem pensar, né? Já está no nosso piloto automático. Já a escuta empática, ela precisa de uma predisposição de alma, uma consciência, né? um estar presente no presente, e já começa aí o grande desafio, né? E o segundo princípio, o segundo pilar, é a expressão honesta. Então, a gente enfrenta, né, todos os nossos dilemas, todas as nossas dificuldades e desafios para poder nos posicionarmos e expressar aquilo que eu sinto, expressar aquilo que eu necessito. Por que já é um desafio? Porque muitas vezes a expressão nos coloca num locus de vulnerabilidade, com receio do que o outro vai pensar, não é assim? Trabalhando aí para evitar os julgamentos, a gente muitas vezes cala, omite, se esquiva, né, de uma expressão honesta. Então, esses dois pilares são essenciais para praticar a comunicação não violenta. Então, é condição sine qua non, né, gente? Sem a qual não há possibilidade de eu praticar genuinamente uma comunicação não violenta, uma comunicação compassiva, né, conectada com as emoções, autêntica. Eu preciso me expressar honestamente, preciso escutar honestamente. E essa escuta honesta é estar presente no presente, interessado na sua causa e na causa do outro.
Assim, sobre esses dois pilares, Marshall Rosenberg vai trazer os 4 componentes da CNV que eu vou mostrar para vocês logo, logo. E a operação, né, ou seja, o se expressar com os 4 componentes, tendo os 4 componentes como um lembrete, né, de uma expressão honesta e não violenta, ele trabalha com a nossa consciência, né? A expressão, ela sai de acordo com a nossa consciência. Então, o pano de fundo disso são as 2 consciências que eu vou trazer para vocês também. Então, 2 pilares, escuta, empática, expressão honesta. As 2 consciências que eu vou falar agorinha, a girafa e o chacal. E os 4 componentes que eu vou falar rapidinho, mas porque eu vou repetir: observar sem julgar, inventariar sentimentos e necessidades e fazer um pedido para melhorar a relação. Vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Bom, todo mundo concorda comigo? Eu acho que sim, né? Olha, a linguagem fere, a linguagem encanta, a linguagem pode até matar e a linguagem cura. A linguagem é uma ferramenta potente. E muitas vezes a gente só olha para aquilo que está sendo dito e esquece de olhar os não ditos. Então, a comunicação começa nos pensamentos, ela é fundamentada em crenças, valores, usos e costumes. Então, eu preciso escutar a intenção, e a intenção nem sempre é dita, né? Então, as palavras, elas estão na ponta do iceberg, eu preciso fazer um mergulho mais profundo lá no cerne, e o cerne tem a ver com a intenção. Daí tem a primeira consciência que eu quero trazer aqui para vocês. Eu disse que o Marshall fala que dentro de nós habitam 2 consciências, a consciência da girafa e a consciência do chacal. Então, eu vou primeiro apresentar para vocês a consciência da girafa, para depois a do chacal. Por quê? Porque a girafa é o símbolo da CNV. Então, vamos entender. A girafa é o símbolo da CNV porque ela tem muitos ingredientes que representam de fato essa abordagem. Olha que bonito. Ela tem o pescoço comprido, para ver além dos julgamentos, julgamento, então é um nível de violência na linguagem, né? Para ver além dos julgamentos e compartilhar essa consciência. Orelhas grandes, para escutar com empatia. Cascos firmes, para se posicionar de maneira honesta, autêntica. E atenção, se posicionar de maneira honesta e autêntica não é ser bruto, porque sinceridade sem amor é brutalidade, né? Então, nós somos responsáveis pelo que nós proferimos, né? Palavra flechada sem responsabilidade não dá. Então, tem aí um ingrediente de autorresponsabilidade. Então, pescoço comprido para ver além dos julgamentos e compartilhar essa consciência. Orelhas grandes para escutar com empatia. Cascos firmes para uma expressão honesta, autêntica e com responsabilidade. Um coração que bate 43 vezes mais rápido que qualquer mamífero terrestre. Por quê? Para se praticar a linguagem do afeto, do amor, para estar predisposta a doar espaço para o outro existir, há de se ter vigor, há de se ter persistência, há de se ter coração forte. Então, assim, essa belezura, a girafa, é o símbolo da CNV. Agora nós vamos falar do chacal também, mas antes eu quero trazer uma referência aqui importante de Marshall. Somos perigosos quando não estamos conscientes da nossa responsabilidade pelo modo como nos comportamos, pensamos e sentimos. Atenção, nós precisamos cuidar de como entramos em contato conosco e com o outro. Somos, de acordo com Marshall, naturalmente compassivos, colaborativos, solidários, conectados com as emoções, empáticos, porém, naturalmente compassivos, porém, potencialmente violentos. Somos engatilhados, né? E como vivemos numa sociedade de comando e controle, e inundados em posição de poder, isso está traduzido também na nossa palavra, está traduzido no nosso vocabulário, na nossa atitude. Então, a comunicação não violenta, ela é um convite de desaprendizagem de uma mentalidade de comando e controle para apertar o play, para startar um processo de aprendizagem de uma mentalidade colaborativa, co-criativa, respeitosa, empática.
Então, diante de nós aqui agora, temos as duas mentalidades. E quero deixar claro que nós não queremos matar nenhuma delas, aniquilar nenhuma delas. Essas duas existem em nós, convivem diariamente, a nossa girafa e o nosso chacal. A gente precisa, obviamente, querer alimentar mais a nossa girafa do que o nosso chacal. Mas quando o nosso chacal chegar, quando o show do chacal, da competição, do uso de poder, da manipulação, do vitimismo, de julgar, rotular, diagnosticar, avaliar o outro, enjaular o outro no você é isso, você tem que... Na hora que a gente estiver com o nosso chacal dando um show, a gente precisa entendê-lo, acolhê-lo, porque ele traz uma série de padrões comportamentais, uma série de referências da nossa construção histórica, da família, do meio que nós fomos criados, construídos historicamente. Né? O homem é filho do seu tempo, fruto do seu meio. Então, nós precisamos, então, filtrar, entender, ficar interessado no nosso processo de transformação, começar a ver a nossa transformação é o primeiro passo para continuar transformando. Então, vejam vocês, dentro de nós tem sim uma postura colaborativa, respeitosa, responsável, autêntica e empática. Essa é uma postura dinâmica e compassiva. É a linguagem da girafa, orelhas de girafa, coração de girafa, uma postura conectada com as emoções, que se respeita e que respeita o outro, que quer existir com protagonismo e que deixa o outro existir com protagonismo. Aqui o conflito é fonte criativa, é fonte rica para me dizer o que está errado na relação e o que a gente pode melhorar juntos. Já o chacal, ele é uma mentalidade de competição, de jogo ganha-perde. Enquanto a girafa é um jogo de ganha-ganha, o chacal é um jogo de ganha-perde. Meu pirão primeiro, o resto que se exploda. De imposição de poder, de manipulação, rótulos, julgamentos, vitimismo, chantagem, tudo isso que a gente sabe que existe no mundo e que são níveis de violência, traduzidos em comportamento, traduzidos em linguagem. Então, existe a violência econômica, a violência psicológica, a violência física, às vezes de fato, e a violência estrutural, que ela é coada aos quatro ventos pelos comportamentos e pela linguagem. Então, o convite não é matar o chacal, enjaular o chacal. Muitas vezes eu vejo cursos assim, né? Administração das emoções, controle das emoções. Nós não vamos controlar o chacal. Nós não vamos enjaular o bichinho, porque uma hora ele vai explodir. Então, o melhor caminho é compreender sempre. Concordar, nem sempre. Mas eu preciso compreender o meu chacal e o chacal do outro. Compreender sempre, concordar, nem sempre. E aí, quando a gente entende o nosso chacal, a gente começa a desconstruir, né, o nosso padrão e entender a sociogênese desse nosso padrão comportamental, né? Então, pessoal, diante disso, essas são as duas mentalidades que estão aí na obra de Marshall para nos informar o nosso modus operandi, nosso jeito de ser, né? Dentro de nós habita uma girafa, um chacal, vai depender muito de quem a gente alimenta, né? E de como a gente se relaciona intimamente nessa jornada de autoconhecimento. E, para praticar a linguagem do amor, há de se ter os dois grandes pilares, que é a escuta empática e a expressão honesta. A proposta parece simples, mas é desafiadora. A ideia é que, para além das ideias de certo e errado, bom ou ruim, existe um campo. Lá é uma interseção entre nós. É o que há de comum em nós. E é lá que eu quero me encontrar com você. Por isso que na mediação, né, na administração de conflitos, vamos dizer assim, a gente está buscando compreender o tipo de conflito, o que é o gatilho, o que está alimentando aquele conflito, que é fruto da diferença, né, e diversos tipos de diferenças que podem existir. E a gente quer encontrar uma zona de possível acordo, né? Em negociação a gente chama isso de ZOPA, né, onde existe aqui, ó, no indivíduo A, indivíduo B, a interseção, ou seja, é aqui que estão os elementos que nós concordamos. Eu não vou ficar focada no não, eu vou focar no sim, né? Então, assim, nós temos os 4 componentes da comunicação não violenta que vão nos ajudar a comunicar, a falar com uma fala não violenta. E o que é uma fala não violenta? Primeiro momento é o julgamento. Toda vez que eu julgo alguém, eu digo, fulano é preguiçoso, ciclano é descomprometido,
Beltrano, Beltrano é ardiloso, hein? Ou então, Ciclana sempre chega atrasada nas reuniões. Nossa, falta de compromisso. Então, isso são coisas que a gente faz o tempo todo. O tempo todo a nossa mente está julgando, julgando, julgando. Então, o primeiro passo na linguagem CNV é observar sem julgar. E aí eu já quero dizer para vocês que esse é o nosso grande desafio. Por quê? Porque como nós nascemos com o julgamento, e ele foi muito exercitado ao longo da nossa jornada de sobrevivência e superação, ele nos protegeu lá nos primórdios, quando a gente precisava fazer cálculos de risco sobre vida e morte, né? E só que a sociedade evoluiu. E hoje nós já temos estrutura social e emocional para usar outros recursos de interação com o outro, sem ser necessariamente julgamento para prevenir riscos, julgamento para poder trabalhar aí com arquétipos imediatistas, sem necessariamente considerar que a humanidade é rica e muito mais profunda do que um arquétipo de fruto de julgamento, não é assim? Então, eu sei que nós não vamos parar de julgar, não é essa a pretensão, isso está no nosso default, isso está no nosso automático. A proposta é suspender os julgamentos, ou, eu prefiro dizer assim, entender as rotas dos nossos julgamentos, para a gente poder ter agilidade emocional quando a gente identificar o que nos engatilhou ou o que nos submeteu. Porque quando alguém nos rotula, quando alguém nos julga, nós temos dois comportamentos básicos. A gente tende a ou ser reativo ou se submeter. Se eu sou reativo, é o show do chacal. Se eu me submeto, por medo, ou por prudência, por qualquer outro aspecto, eu sou o chacal silencioso que uma hora vai explodir. Então, aqui, o primeiro passo da comunicação não violenta, da linguagem, eu preciso observar sem julgar. E o que é isso? Assim, vou dar exemplos. João dorme todos os dias após o almoço. João dorme todos os dias após o almoço. Eu estou vendo lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Bateu a hora do almoço, o João dormiu. Isso é uma observação. A pia da cozinha está cheia de vasilha. Eu olho para a pia, ela está cheia de vasilha. É uma constatação. Fulana chegou atrasada hoje. Eu olhei para o relógio de ponto e fulana chegou atrasada. É uma constatação. É diferente de eu falar assim, João dorme todo dia. João é preguiçoso, dorme todo dia depois do almoço. Nossa, a pia tá nojenta, cheia de vasilha. Nossa, fulano, ou então, fulana que vive atrasada, né? Mais uma vez chegou atrasada. Então, eu estou julgando essas pessoas e essas circunstâncias. A ideia é observar um fato, o fato tal qual ele é. Vocês devem ter estudado, né, Durkheim, lá no primeiro período, ou quem estudou sociologia aí, sabe que o fato social, ele é específico, né? Ele é específico, sem interpretações. É o que de fato aconteceu. É isso que a gente está propondo aqui. E aí, diante do observado, eu vou inventariar meus sentimentos, né? O que eu estou sentindo diante do observado? Como é que aquela situação observada impacta em mim? Quando eu vejo o João dormindo após o almoço, como é que eu me sinto? Se eu fosse mãe do João, eu me sentiria angustiada. Por que eu me sinto angustiada? Porque eu tenho necessidade que João tenha bom desempenho escolar. Então, eu me sinto angustiada porque eu tenho uma necessidade. O sentimento é mensageiro, ele está trazendo uma informação sobre as minhas necessidades. E aí, se eu olho a pia cheia de vasilha, o que eu sinto? Me sinto desorganizada. Por que eu me sinto desorganizada? Porque eu tenho necessidade de ordem, né? De ambiente limpo, de ambiente organizado. Então, quando fulana chega atrasada na reunião, o que eu sinto? Me sinto incomodada? Me sinto aflita? Qual é o sentimento que brotou em mim? Me sinto frustrada? Por que eu me senti frustrada quando fulana chegou atrasada? Porque eu tenho necessidade que ela se comprometa com os horários, tenho necessidade de presenteísmo, tenho necessidade de agenda pontual. Então, o que eu tenho que fazer se eu estou vendo tudo isso acontecer e se está brotando em mim sentimentos que são frutos de coisas que eu necessito? Eu tenho que ter uma expressão honesta. Eu tenho que falar. Eu tenho que fazer um pedido específico, cirúrgico, sobre aquela situação específica. Um pedido sem carregar os fantasmas do passado, um pedido sem trazer todas as mágoas, né, do momento, um pedido para que possa melhorar a relação. Ações concretas, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, vamos lá. João,
quando eu vejo você dormindo após o almoço, eu me sinto angustiada, porque eu tenho necessidade de ver você tendo bom desempenho escolar. Você pode me manter informada das suas notas, só para eu me sentir melhor, que o seu sono não afeta os seus estudos? Ele pode dizer sim, pode dizer não, mas é o início de uma conversa. E onde você se vulnerabilizou e disse a ele que sente que necessita. Ah, beleza, mãe, minha nota tá ótima, mas se quiser, tá aqui a senha e login lá do meu boletim. Então vamos falar agora para a família que a pia está cheia. Toda vez que eu vejo a pia com vasilhas, eu me sinto desorganizada, eu tenho necessidade de organização. Eu queria negociar com vocês a divisão de tarefas. O que vocês acham? A gente pode usou, lavou, para todo mundo contribuir com essa ordem? Eu não julguei ninguém, eu não falei que ninguém é preguiçoso, que ninguém é colaborativo, que ninguém faz nada, bando de ator, eu não falei nada disso. Eu só pedi uma coisa específica. Se fulana chega atrasada na reunião e isso me gera frustração, por que eu fico frustrada? Porque eu tenho necessidade que ela cumpra, né, o acordo do horário. Então eu digo a ela, fulana, amanhã nós temos uma nova reunião, será às 10 horas. Eu posso contar com você pontualmente às 10? Sim. É confortável para você chegar nesse horário? Tá tudo certo? Então, fechado amanhã às 10. Ou então posso me sentir aflita porque eu tenho necessidade de pontualidade, porque na sequência de uma reunião eu tenho outra. Então, eu digo isso a ela. Fulano, na sequência da reunião de amanhã, eu tenho uma outra reunião. Para não me sentir aflita com o horário, com a agenda, vamos combinar 10 horas em ponto? Claro, vamos sim. Tá bom esse horário para você? Tá confortável? Ótimo. Então, se não der, Érica, eu me atraso com frequência porque eu tenho isso, isso e isso. A gente pode conseguir dilatar o prazo para 10 e 15? Você consegue organizar a sua agenda se for 15 minutos mais na nossa agenda? E aí a gente vai dialogando sem necessariamente ficar taxando o outro. Porque quando eu rotulo alguém, eu não dou a oportunidade dele também não ser, né? Então, o dilema shakespeariano antigamente era ser ou não ser. E hoje, pessoal, o mundo é ambidestro, né? O mundo é polivalente, o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo, complexo. Poxa, nós sabemos que as pessoas têm intercorrências, coisas outras podem acontecer. E nós somos criados numa cultura de coach de sucesso, né? Onde as pessoas não justifiquem os seus erros, né? Poxa, mas tem justificativa, né? A ideia não é usar justificativa como desculpas, né, descomedidas, não, é explicar da humanidade, né, das coisas que são humanas em nós. E isso é importante ser dito honestamente. Então, basicamente, se a gente pudesse colocar aqui um gabaritinho, só para a gente trazer a didática aqui, eu tenho que observar o que de fato aconteceu. E o que eu senti quando eu observei aquele fato. E o que eu senti trouxe para mim que tipo de necessidade que está me faltando. E qual o pedido que eu posso fazer para mim ou para o outro para que a gente melhore aquela circunstância, melhore a relação. Porque a intenção de Marshall, quando estruturou a CNV, é para que a gente tenha relações mais satisfatórias. E uma pesquisa longitudinal de Harvard já nos provou que o que mais nos aproxima da felicidade é ter relações satisfatórias. Não é a quantidade, é a qualidade, relações recíprocas, satisfatórias. Então, a ideia é fazer um pedido para melhorar, para abrir a arena do diálogo. É lá na arena do diálogo que a gente vai se encontrar. Conflito é inerente à existência humana. O máximo que a gente vai conseguir é vivenciar o conflito de maneira positiva para diminuir o desconforto das partes e compartilhar os benefícios. E isso só existe uma forma de fazer, dialogando. Para que ambos sejam protagonistas e existam honestamente, é o diálogo que é a porta de entrada para a empatia e a empatia que é a porta de entrada para a compaixão. Assim, repetindo, também para efeito didático, para a gente fixar, a jornada da fala, da linguagem CNV, ela parte de uma postura. Eu observo sem julgar, sem avaliar o outro. Eu identifico o que sinto, eu identifico as minhas necessidades, expresso honestamente, fazendo um pedido para melhorar aquela relação. E aí, novamente, eu expresso honestamente, né? Então, se o outro me disser não, atenção. O não do outro é sim para ele. Então, eu devo receber com empatia. E aí, eu quero parar aqui agora e gostaria que vocês
ligassem as antenas para escutar essa frase de Marshall, que é muito potente e esclarecedora sobre CNV. A frase é a seguinte: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E por trás de todo comportamento violento existe uma necessidade não atendida. Logo, todas as pessoas que estão em conflito têm necessidades não atendidas. E se a gente não expressar honestamente o que sinto e necessito, qual é a probabilidade de a gente entrar numa arena de diálogo democrática, onde possamos escalar a consciência para melhorar a relação e diminuir o impacto nocivo desse conflito? É conversando que a gente se entende. Ah, mas e quando o outro não quer conversar? Você recebe com empatia. E você pode também não querer conversar, e você precisa se auto-empatizar, se dá um tempo. Não enfrente essa circunstância agora. Lembre-se, em CNV tudo começa em casa, tudo começa em você. Primeiro, oxigênio em você. Lembra dos comissários de bordo? Primeiro, oxigênio em você, para depois você poder apoiar o outro. E quando o outro te trouxer uma carga de informações, uma carga de julgamentos e posturas que você não dá conta, tá tudo certo também. Você entende que ele está manifestando a dor dele, como fere, faz barulho, o bicho que se machucou, frase aí de Oswaldo Montenegro, uma música linda. Então você recebe com empatia o chacal do outro, ele tem uma necessidade não atendida. Quando o outro estiver lá, ó, com o show do chacal, o que você tem que falar? O que você tem que pensar? Qual a necessidade dele não foi atendida? Por isso ele fere, por isso ele faz barulho. E quando você fere e quando você faz barulho, é porque você se machucou, ou seja, não teve uma necessidade atendida. Porque só isso nos engatilha ou nos submete. Parece uma fórmula, né? Mas é uma reflexão potente. Então vamos ver se vocês estão antenados aí. Vou fazer um quiz aqui rapidinho. Eu sei que não dá para abrir o microfone, né? Somos muitas pessoas na sala, mas eu vou trazer aqui um quiz para gente. Ontem, eu quero que vocês coloquem aí no papel, né? De um lado, não vou perguntar nada para vocês, mas vocês vão acompanhando o raciocínio. De um lado, você coloca assim, aliás, você faz uma lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 proposições que eu vou colocar aqui. E na frente dela, você vai colocar julgamento ou observação. J ou O. Você que vai definir se a frase é um julgamento ou se a frase é uma observação. Então, vamos lá. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Essa afirmativa, ela é um julgamento ou é uma observação? Anota aí um J ou um O. 2. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a novela. Essa afirmativa é um julgamento ou é uma observação? Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. É julgamento ou observação? Meu pai é um homem bom. Julgamento ou observação? Maria trabalha demais. Julgamento ou observação? Luiz é agressivo. Julgamento ou observação? Cláudia foi a primeira da fila todos os dias da semana. Isso é um julgamento ou uma observação? 8. Essa daqui sempre tem uma polêmica nela. Vamos ver se vocês matam a charada. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. 9. Essa também tem uma pegadinha, né? Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. Julgamento ou observação? E por fim, a número 10. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Muito bem. Agora eu vou liberar o gabarito para você conferir se você conseguiu distinguir o que é um julgamento e o que é uma observação. Vejam vocês, os números 2, deixa eu marcar aqui para vocês, 2, 3, 7 e 9 são tidos como uma observação apenas, sem julgamento. Os demais, 1, 6, 10, 8, 5, 4, são julgamentos. Eu vou pegar os que são sempre polêmicos e vou explicar aqui para vocês. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. Isso é um julgamento. Por que isso é um julgamento?
Porque quando eu digo sempre, tudo, nunca, palavras que dão sentido de intensidade, eles não são precisos. E a falta de precisão engatilha, gera níveis de violência. Porque, vejam vocês, o meu filho pode ter deixado de escovar o dente ontem. E eu posso afirmar, meu filho frequentemente deixa de escovar o dente. Ele vai se sentir julgado, né? Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. Eu estou apenas parafraseando, estou apenas dizendo, Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo, então tá tudo certo. Agora, se Antônio fala para mim, se você não fica bem de amarelo, ele está julgando. Mas eu estou repetindo aqui, né? Então a frase é uma repetição, é apenas. Antônio me disse, é apenas uma constatação, né? Apenas uma observação. Esse aqui é outro que dá polêmica. Minha tia reclama de alguma coisa toda, olha a intensidade, toda vez que falo com ela. Bom, primeiro reclamar é por sua conta. Pode ser simplesmente que ela esteja dizendo, ela quer conversar. Reclama todas as vezes, você está lá vendo todas as vezes, não teve nenhum dia que ela não reclamou, ou que ela quis conversar com você. Toda vez que eu falo com ela reclama. Às vezes ela só quer desabafar, às vezes ela só quer comentar, às vezes só está trazendo informações. E você está taxando, rotulando isso de reclamação e está dando uma frequência que você não tem precisão sobre ela. Maria trabalha demais. Demais é sua conta. Todo mundo fala que eu trabalho demais. Né? Eu acho que eu trabalho satisfatoriamente. Então é um ponto de vista, é você colocar a sua percepção de mundo sobre o outro. Muito bem. Avançando aqui nas nossas conversas sobre CNV, nosso principal equipamento humano, ó, orelhas de girafa, é a escuta. Então, nós nascemos com ele, a expressão e a escuta. Então, eu trouxe aqui para vocês uma teoria do Otto Scharmer, um livro maravilhoso da teoria U. Indico muito a leitura dele, logo, logo ele já vai aparecer aqui para gente. E o que eu quero dizer, então, só para sensibilizá-los, é o seguinte: toda vez que a gente olha para o que foi dito, a gente está perdendo a oportunidade para ver o que não foi dito e que está no cerne da questão, que é a intenção. É a intenção que fabrica o pensamento. E a comunicação começa no pensamento. Só que as palavras não traduzem necessariamente o que eu intenciono. Então, talvez você esteja buscando nos galhos ou nas folhas o que a gente só encontra nas raízes. Eu preciso entender o que o coração fala, o que o coração necessita. Assim, Marshall traz uma frase para a gente, né? Nós trabalhamos com a escuta. Nós temos advogados, psicólogos, assistentes sociais, professores. Todos nós trabalhamos com a escuta. E eu aprendi, segundo Marshall, né, que gosto mais dos seres humanos se não ouço o que eles pensam. Aprendi a apreciar a vida muito mais apenas escutando o que se passa no coração e não caindo nas armadilhas do que está na sua cabeça. A comunicação começa no pensamento, mas ela é fabricada no coração. Então, a intenção, ela é razão e emoção. Assim, pessoal, eu preciso recolher esse mundo externo a partir da escuta. Então, esse é o livro que eu indico muito para vocês, Otto Scharmer, Teoria U, Como Liderar pela Percepção e a Realização do Futuro Emergente. E aí ele nos traz com mente aberta, com coração aberto e a vontade aberta, que é o que a gente vai conversar aqui agora, quando ele nos ensina os níveis da escuta. E o primeiro nível da escuta, segundo o Otto Scharmer, é o nível downloading. E o que é esse nível download? Eu escuto para responder. Oi, Érica, tudo bem? Beleza? Tudo jóia? E como é que vai a vida? Ah, tá jóia também, tá tudo tranquilo, na paz. Eu estou respondendo para ter uma composição lógica apenas, né? Superficial. Então, o primeiro nível é a escuta download, é uma escuta para composição social, né? Superficial. O segundo nível de escuta é a factual. Eu escuto com a mente aberta, peraí, deixa eu entender o que ele está falando, né? Com essa perspectiva de compreensão. Eu já starto o meu modus operandi, eu vou compreender, eu quero ver as contradições, se eu aceito, se eu não aceito, se isso tem a ver com a minha opinião, se eu vou desfazer minha opinião. Então, eu tenho aí a racionalidade ativada, quero compreender. O terceiro nível é a escuta empática. Nesta, eu já estou com o meu coração
aberto e também quero me conectar emocionalmente comigo e com o outro. Então, eu tenho a racionalidade ativada, as emoções ativadas e estabeleço uma conexão humana com o outro. Então, aí eu tenho mais chances de me aproximar da humanidade dele. E, por fim, o Charmer nos oferta aqui uma escuta generativa, que é o 4º nível, maravilhosa, porque olha que interessante, né? Eu tenho a racionalidade, né? Eu quero compreender, quero me conectar emocionalmente e quero que essa nossa relação prospere. Eu quero que a nossa relação exista no futuro. Por isso que ele conecta com o futuro emergente. É quando aquela relação eu prezo por ela e quero que ela prospere. Então eu vou compreender, eu vou empatizar e eu vou agir de forma tal que nós dois possamos existir no futuro enquanto uma relação. Ótimo. Então, o que a gente falou até agora, né? Nós falamos que a comunicação não violenta é uma abordagem baseada na cultura da paz e que ela se sustenta por 2 pilares, que é a escuta empática e a expressão honesta, e que os componentes da linguagem é observar sem julgar, identificar e nomear sentimentos, identificar e nomear necessidades advindas desse sentimento e fazer um pedido para melhorar a relação. E que por trás de tudo isso, nós temos uma relação íntima com as nossas consciências, que é uma consciência não violenta, que é a girafa, e a consciência violenta, que é o chacal. Aqui nós temos um jogo de ganha-ganha, de compartilhamento de benefícios, uma consciência empática. Aqui nós temos um jogo de ganha-ganha e uma postura competitiva. Meu pirão primeiro, o resto se exploda, né? Então, aqui, diante disso, né, a gente pode aplicar a CNV na família, no trabalho, conosco, né? Porque eu costumo dizer que a CNV funciona como um PDCA, né? Plan, Do, Check, Action. É como se fosse um ciclo de melhoria contínua. Ou um lembrete diário para eu me conectar com a minha humanidade e reconhecer no outro que é a mesma coisa, ele tem medo, dói nele também, e que eu preciso me conectar na humanidade do outro para me aproximar. E só me aproximando, me conectando com a humanidade do outro, que eu tenho as chances de abrir a arena democrática, a ágora, né? A arena democrática do diálogo, para ali nós colocarmos na mesa o que queremos negociar. E são nossos sentimentos e nossas necessidades. E quando a gente se vulnerabiliza e expressa honestamente, a probabilidade do outro empatizar amplia na arena do diálogo. E aí eu trouxe aqui para vocês um feedback, né? Na realidade, isso serve para tudo. Quando eu estou diante do outro, que eu esteja, portanto, presente no presente. Olha o mindfulness, né? Presença, a atenção plena, respeito, né, a esse contato, cuidando do que é importante para nós, cuidando do que é vivo em nós. Eu respeito a sua opinião, você existe, o seu protagonismo, eu te escuto. Eu não tenho garantias, gente, que o outro vai me escutar, não tenho garantias que o outro vai me respeitar. Atenção! Quando a gente tem orelhas de girafa, quando a gente tem posturas de girafa, o que acontece? A gente vai se conectar, né? Para qualquer pergunta, a resposta é o amor. Ah, Érica, mas isso tem limite, né? Tem, por isso existe o auto-amor. Quando você precisar, a sua escada de incêndio é a autoconexão. A autoempatia é o auto-amor. Então, estando diante do outro, mesmo que o outro esteja com o chacal em modo on, né, entre numa postura de girafa. E quando você perceber que até aqui você dá conta, daqui para frente você não dá, conecte-se, você mesmo, a sua girafa te salva, né? Então, escute com empatia, sinta como isso está te impactando, porque você precisa se respeitar. Espelhe, repita para o outro, parafraseando, o que você entendeu que ele precisa, né? Então, eu entendi que você quer que eu fique mais tempo com a família nos finais de semana. É isso? A gente sente saudade de você. E todo final de semana você tem alguma coisa para fazer, jogar futebol, estar com os amigos. Aí a gente quer você mais com a gente, assistir uma Netflix, fazer uma pipoca, quer a sua presença nos finais de semana. Aí as coisas começam a ficar claras, né? Porque outro dia, num curso aí, a moça falou assim: ah, o meu pedido deu errado, porque eu falei assim pro meu marido: ô, amor, fica menos tempo no trabalho,
E ele, de fato, atendeu meu pedido. E ele ficou menos tempo no trabalho. Como ele tinha mais tempo ocioso durante os finais de semana, aliás, quando ele chegava em casa, ele se matriculou 3 vezes por semana num curso de squash. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Ela falou assim, bom, vamos fazer o pedido específico, né? Diga a ele o que você quer. O que você necessita? Eu quero compartilhar mais tempo com você. Então, não é fique menos tempo no trabalho. Eu quero compartilhar mais tempo com você. Ficar mais tempo com a família. Eu quero que você fique mais tempo com a família. Diga, verbalize precisamente. A gente tem pouca precisão, né? E a falta de precisão gera interpretação. E a interpretação é gatilho para a linguagem de violência. Pergunte. Use aí a comunicação assertiva, use os métodos antigos. Olha o método socrático, gente. Perguntas colaborativas para escalar a consciência. O mestre nos tira da escuridão através de quê? O que Sócrates fazia? Perguntas. Então, se você não está interpretando, interpreta não. Faz pergunta para esclarecer e aumentar o nível de consciência. Navegue entre a postura do outro, entre a sua postura, o que é importante para ele, o que é importante para você, porque, atenção, não é sobreposição de poder. Podemos existir, ambos precisam existir. E tente uma perspectiva ganha-ganha, se for possível. E uma coisa a gente tem certeza, a gente não tem garantias da postura do outro, mas uma coisa a gente tem certeza, a gente pode escolher o que sai de nós. Então, eu posso exercer o meu protagonismo e me expressar de maneira não violenta. E aí nós estamos agora finalizando o nosso encontro, eu vou trazer aqui mais algumas reflexões super potentes nesse final, que é exatamente o seguinte: se eu tenho uma postura de hater, uma postura de chacal, eu vou criticar sem a menor conexão emocional com o outro. Então, se eu sou um chacal, um hater, eu falo na primeira oportunidade para gerar impacto, né? E que traga logo os resultados. Já dou logo uma traulitada. Agora, se eu vou passar para o lado de cá. Se eu sou um supporter, se eu tenho uma postura de girafa, eu trago críticas com conexão. Então, eu escolho o que vou falar, considerando os impactos da minha expressão sobre o outro. Até o meu locus de poder, né? Até o lugar que eu ocupo pode oprimir o outro. Então, eu tenho que saber o meu lugar de fala, eu tenho que saber o que falo, o momento que falar. Não é repressão nem controle, né? É empatia. Se eu for um hater, um chacal, eu preciso falar o que eu penso, senão ninguém vai falar. Eu não meço as consequências do impacto do meu contato com o outro. Mas se eu sou uma girafa, se eu sou um supporter, eu me pergunto se o que eu penso é a única verdade e falo com a intenção de cuidar. Olha o nível de consciência sobre a interação. Se eu sou um hater, eu foco no que está errado e o que eu não concordo. Mas se eu sou uma girafa, foco no que há de bom e como fazer ficar melhor. Ainda insistindo nessa dualidade, nessa dicotomia, eu quero trazer aqui uma questão da permissividade. É porque se submeter, ser permissivo, é ser chacal silencioso. Uma hora você vai explodir. Se eu sou permissivo, eu faço o que o outro quer, deixando de lado o que eu quero. Eu vou me anular, eu vou submeter, uma hora eu vou explodir. Mas a postura não violenta, ela é protagonista. Eu escuto o que o outro quer e me abro para criar um caminho de benefícios mútuo. Eu nunca me excluo. Eu nunca deixo de inventariar o que eu necessito. Não é uma abordagem egoísta, é uma abordagem sustentável. Porque quando você pisa em ovos e não fala na sua relação, uma hora isso vai explodir. Em qualquer tipo de relação. Se eu sou permissivo, eu aceito comportamentos que me ferem sem conversar, eu calo. Mas se eu sou não violento, olha isso, eu falo honestamente sobre o que pode ser diferente na relação. Se eu sou permissivo, eu acredito que sempre atender às necessidades do outro é bom para a relação. Eu me anulo, olha. E se eu sou não violento, eu entendo que para uma relação ser sustentável, precisamos de empatia e também de honestidade. É a gente perceber onde a gente está apertando play, que tipo de mentalidade que a gente está alimentando e que tipo de cuidado eu tenho ao interagir comigo mesma e com o outro. Ou seja, eu quero uma vida construtiva com relações saudáveis e com reciprocidade,
eu quero compartilhar benefícios, eu quero uma consciência colaborativa, ecossistêmica, ou eu quero uso de poder, né, e manifestação de ego, competitividade, meu pirão primeiro, o resto que se exploda. É uma escolha. Está tudo certo se você escolher permanecer no caminho do chacal. O Marshall diz isso. Não, a CNV não é certo ou errado. É um caminho de desenvolvimento. Assim, pessoal, eu trouxe esse conteúdo para nós, para ser uma espécie de porta de entrada, de onboarding, né, de setup, de configuração inicial para quem tem interesse em ampliar a sua consciência sobre como está no mundo e como entra em contato com o seu mundo e o mundo do outro. E aí eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, que uma das marcas da maturidade é quando, ao nos sentirmos machucados, tentamos compreender o que aconteceu de fato, ao invés de machucar o outro de volta. Então, faço votos que vocês gostem, né, desse tema e que desbravem aí mais referências. Por isso que nós preparamos aqui a Ingrid Haas, que está aqui com a gente escutando essa palestra, também é uma girafa da CNV. Todos os dias nós e nossos chacais e nossas girafas, né? Ela também está aqui assistindo essa palestra, né? Então a CNV Hub faz esse convite, né? Primeiro aí, nos curtam no Instagram, @CNV, de Comunicação Não Violenta, Hub, porque a gente quer compartilhar essa consciência. E aproveite essa biblioteca que está aqui, né? QR Codes e links de YouTube para você assistir Poder da Vulnerabilidade e Escutando a Vergonha de Brené Brown. Neurociência e Comunicação Não Violenta. Além disso, aprender a escutar o outro com o Christian Luker, que é ótimo. Podcast Mamilo, que é perfeito. Um curso com o próprio Marshall. E aqui essa biblioteca, com esse livro que é a porta de entrada, que eu disse para vocês, de Marshall, tá vendo? Também tem Daniel Goleman, Carl Rogers, que foi contemporâneo de Marshall, e também essa obra de Brené Brown, que sempre vale muito a pena, e os livros de Daniel Goleman, sem sombra de dúvida. Existe uma série de referências. Então, o convite é #Vamos Girafar o Mundo, vem com a gente, né? Nos apoie nessa ideia, dê essa moral para a gente lá. Tem o nosso YouTube, que também tem vídeos, a gente sempre faz live, né, sobre CNV. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com um público tão qualificado. E fica aqui o convite mais uma vez. Muito obrigada, Alana. Érica, eu que agradeço. A Carol já colocou aqui, exposição excelente, vamos girafar o mundo, e eu ainda queria falar que slides lindos, adorei, interativos, amei. Eu vou, a título assim de organização, pedir para o pessoal que quiser fazer pergunta, colocar aqui no chat, ou se quiser, levantar a mão para poder abrir o microfone. E enquanto vocês se organizam, eu queria fazer umas colocações aqui que eu fui anotando durante a sua fala, na verdade, até como uma dúvida por conta da gente, eu me coloco nessa posição de parecer que não tem um treinamento, parece, a gente é culturalmente reativo, né? E eu já notei que, às vezes, essa questão da comunicação não assertiva, ela é bem típica de brasileiros, inclusive. Em outras nacionalidades, parece que as pessoas têm uma aceitação mais fácil com uma sinceridade que é absolutamente normal. E a gente, às vezes, pisa em ovos demais e aí não comunica aquilo que verdadeiramente queria e que poderia resolver a situação pela fala expressa, né? Essa questão que eu entendo como cultural, é a palavra que eu estou achando, ela é possível de ser treinada e modificada? Assim, na minha idade, por exemplo? A gente trabalha com isso, né? A ideia da comunicação não violenta, como eu disse, é desconstrução de um modelo mental de dominação e uso de poder, que já está arraigado na nossa linguagem, e a construção de um modelo de cocriação, né? E que o pessoal do Vale do Silício, com os startups e toda essa mentalidade da geração Y chegando, e o X que fez a transição digital, toda essa linguagem já é muito comum em quem estuda gerenciamento de projetos, mentalidade ágil, startup, mentalidade startup. Então, a nova geração ela já vem com esse default, né? Com isso bem mais sensibilizado. Nós, principalmente nós da geração X ou Y raiz, né? Que são os acima de 30 anos, nós estamos realmente inundados, né? Todos nós, não precisa dividir em geração. Todos nós estamos muito inundados
essa mentalidade de comando e controle, de uso de poder. Então, é um processo de desaprendizagem para startar uma nova rota de aprendizagem. É possível treinar, né? Porque quando você ganha consciência de como isso funciona, no primeiro momento é difícil, tem umas arrebentações, tem uns bloqueios, as pessoas enfrentam a dificuldade, mas depois a pessoa começa a entender, meu Deus, isso é um processo de melhoria contínua mágico. Não é mágico, mas não é mágico, né? Não é pode pili-pim-pim. É um esforço hercúleo de autocompreensão, de compreensão do seu universo, dos seus parâmetros, do que te engatilha, do que te submete, né? O que provoca a sua reatividade ou não. Então, é possível treinar sim. E culturalmente falando, né, sobre a cultura, muito de nós, né, é exatamente esse estímulo de crenças, valores, usos e costumes, o meio, né, o meio. E claro que a cultura tem um impacto gigantesco. O povo latino, né, ele é eloquente, muitas vezes também prolixo, ele gosta de uma fala rebuscada, rococó, barroca, né? Então, nós temos isso na nossa dialógica. Como, por exemplo, se a gente fosse citar e comparar, que não deveríamos comparar, mas só para trazer a efetividade, com o alemão, que é mais direto, que parece, a gente fala, ele é mal educado. Na verdade, não é isso, né? É mal educado no julgamento nosso, baseado no nosso paradigma. Ele tem um modus operandi, uma fala com uma assertividade diferente da nossa, né? Então, tanto é que no mundo corporativo a gente treina primeiro a comunicação assertiva para as pessoas começarem a entender como é que é toda essa questão, como que a linguagem é uma ferramenta importante e potente. Obrigada. Tem aqui um questionamento da Ana Carolina Adorno sobre comunicação e relações interpessoais. Quando somos mal entendidos, a responsabilidade é nossa ou o outro deve buscar ouvir com empatia? Como reverter a situação? A única coisa que nós temos certeza é que nós garantimos o que sai de nós, o que sai do outro é caixinha de surpresa, né? Então não é que o outro deve ouvir com empatia, talvez a gente deseje que o outro nos dê empatia, né? Todo mundo deseja ser escutado com empatia. O primeiro momento é você se autorresponsabilizar pelos seus sentimentos. O que o outro faz, ele faz por ele. Então, o que ele provoca em ele não é responsável pelos seus sentimentos. O sentimento brota de você e você que é responsável por ele. Por que o seu sentimento, ele carrega, ele catalisa aquilo que são crenças, valores, usos e costumes seus. Por exemplo, quando você passa no corredor de uma empresa, cumprimenta a pessoa mal te dá atenção, você se sente, nossa, me senti desprestigiada. Isso é um pseudo-sentimento. Porque você está atribuindo ao outro o desprestígio e ele pode simplesmente estar ligado em outra vibe e te cumprimentou, mas estava com um pensamento, né, disperso. Então ele te considerou, mas te considerou do jeito que ele deu condições de considerar. Então, acho que é importante a gente perceber que não atribua, não culpe o outro, não terceirize aquilo que é seu. O sentimento é seu, brota de você e você tem que se haver com ele. Você tem que entender o porquê que ele brotou. Quando eu me sinto frustrada, aflita, angustiada, qualquer ser triste, com raiva, eu tenho que entender o que me engatilhou. E essa questão de tentar reverter depois das palavras ditas, e aí quando a Carol colocou isso no chat, até pensei o seguinte, quantas e quantas vezes depois, quando a gente vai deitar, a gente pensa assim, nossa, eu devia ter falado assim. Mas aí, já foi. Como que a gente retoma? Com vulnerabilidade, né? Brené Brown nos ensinando aqui. Eu disse para você ontem que você não me dá a menor atenção e que eu acho que a nossa relação está desgastada. E bati a porta e cortei o assunto. Depois eu pensei sobre o que eu disse para você. E eu não acho nada disso. Eu falei porque eu estava muito chateada. Eu estava frustrada porque você não aceitou viajar comigo para casa dos meus pais. Estou fazendo um diálogo aqui. Então, o que é isso? É dizer o que se fala, o que se necessita mesmo. Eu falei algo, não procede, ou eu repensei, ou eu estava motivada por tal sentimento, e eu quero trazer aqui o que me fez sentir dessa forma e o que de fato eu necessitava. E o que eu falei foi apenas uma estratégia para chamar a sua atenção. Então, existem formas de você se vulnerabilizar e dizer, porque as pessoas acham que vulnerabilidade é fraqueza, e não é. Vulnerabilidade é verdade, né? Então, eu trago a minha verdade, mesmo que o outro me julgue, eu estou trazendo a minha verdade para retomar o assunto. Então, ontem, eu percebi o quanto que eu fui restritiva, eu não dei a oportunidade de você falar.
eu realmente não tinha condições de melhorar aquilo. Então, hoje, depois de, né, entender a minha emoção, eu queria ter a oportunidade de dizer o que de fato eu sinto e necessito. Então, acho que essas coisas podem ser ditas. Tudo pode ser dito de maneira polida e não violenta. Aí a Ana colocou até aqui, a Ana Clara, né? Pensar sobre o que está pensando antes de falar. E aí eu penso o seguinte, você chegou até a comentar isso do estar presente, realmente presente. E acontece muito das vezes a gente não está verdadeiramente presente e não conseguir captar a palavra e o sentimento que está por trás daquela palavra. E aí, por isso, talvez saia uma resposta tão reativa e, às vezes, ceifadora, né, do diálogo. Quando eu pego um efervescente e jogo no copo d'água, ele não sobe aquela água turva, não é? Então eu preciso esperar que aquela água turva baixe. É igualzinho a raiva, a frustração, a tristeza. O sentimento dá uma cegada, né? E aí eu acho que vale muito aquela frase, meça suas palavras, mas não para te castrar, para te inibir. É pensar assim, mas nem sempre a gente consegue pensar no que está dizendo, porque a gente está no afã das emoções, do calor do que está acontecendo. O importante é que a gente tenha agilidade emocional para entender e não engatilhar, e não cair nas armadilhas do gatilho. É isso que esse CNV, o estudo de CNV faz com a gente. Destreza, agilidade emocional, recursos emocionais para a gente recorrer na hora que o gatilho está para acontecer. Então, por isso, é igual andar de bicicleta, é igual falar outro idioma, a gente precisa praticar para ganhar destreza. E nunca teremos perfeição. Nosso chacal sempre vai aparecer, só que ele aparece cada vez mais fraco. Por quê? Porque você já entendeu os mecanismos que te levam a essas reatividades, a esse nível de violência, que é o nome correto, né? Níveis de violência. Então, eu preciso deixar a água passar. Por isso que é muito comum em CNV a gente pedir espaço, pedir tempo, né? Eu acho que nesse momento eu não consigo contribuir para melhorar essa relação. Eu preciso pensar, parar, botar minhas ideias no lugar, organizar. A gente pode retomar esse assunto mais tarde? Nossa, mas você sempre quer fugir, você nunca quer conversar. É porque se a gente continuar, a gente não vai avançar. Eu estou tomada por uma emoção que não está me fazendo bem, eu estou engatilhada. Eu viro e mexo quando tem algum conflito com a minha família, eu, às vezes, gente, acho que eu estou engatilhada, não estou legal para conversar agora. A gente pode retomar isso daqui a pouquinho, dá um tempinho. Eu sempre brinco, eu falo assim, me dá meus 30 minutos, estou precisando dos meus 30 minutos. Eu vou lá, me organizo, entendo o que gerou toda aquela... Porque, gente, o sentimento, ele se hospeda no corpo. Ele está reagindo no corpo. E ele vai, ó, é igual o efervescente na água, ele tem um tempo. Ele tem um tempo, e o tempo do sentimento do seu corpo é o tempo da elaboração. Já perceberam quando a gente está com raiva, a gente tem muita raiva, ela vai se dissipando na medida que você vai pensando, né? Botando a cabeça para pensar. Érica, enquanto você dizia isso, eu fiquei pensando assim, ó, nas relações familiares, talvez pedir esse tempo seja mais tranquilo, mas e no ambiente de trabalho, assim, na hora de um pedido que a gente não aceita bem e por conta de uma relação hierárquica, como que a gente pode se colocar sem parecer desobediente, né? Porque existe uma relação aí, manter nosso emprego e ao mesmo tempo se posicionar. Eu me lembro uma aula que eu dei recentemente no MBA de Brasília, lá na FGV, foi muito interessante. Eu tinha um aluno na sala e ele tinha uma postura, a gente fazia rodadas de negociação, e eu já tinha falado para eles de CNV e tal, e aí toda vez que ele estava como negociador, a pessoa ia lá, fazia uma fala ácida, agressiva, com níveis de violência, uma coisa meio cínica, e ele era resignado e persistente, ele tinha uma inteligência emocional ali. Então, quando a pessoa falava aquilo assim, não, eu não vou contratar essa profissional porque ela está muito... Era uma negociação de um cara que era representante de uma cantora e um teatro, né? Eles estavam negociando ali levar essa moça para cantar lá. Mas resumindo, né? Ele falava assim, entendo. Mas existe outra possibilidade da gente caminhar ou você está decidido nessa condição? Aí ele faz uma ponte, sabe? Porque ele joga para o outro falar. Então, por exemplo, no mundo corporativo, eu sou BP, né? Eu sou business partner, eu tenho uma equipe gigante
Assim, todos os dias entram e saem pessoas da minha sala com diversas demandas. Uns chegam tristes, outros chegam frustrados. E a gente adota a comunicação não violenta lá como a perspectiva de um mundo humanizado, de um atendimento humanizado, de uma empresa humanizada, né? Um bom lugar para se trabalhar. E dentro dessa perspectiva, a gente dá liberdade para que o outro possa expressar o que sente e pensa. E aí, no mundo corporativo, a gente tem muitas reservas. Não são todas as empresas que são assim, né? Então, uma das técnicas, né, é você perguntar. E se você estiver muito engatilhado e não estiver dando conta, você pode trazer a pergunta dizendo assim: nós precisamos continuar esse tema nesse momento? Você me dá um tempinho só para eu consultar algumas informações e eu retomo? Como é que está a sua agenda? Adiar, na negociação, a gente chama isso de amaciamento, né? A gente sai para fazer uma reentrada mais positiva. Às vezes a gente precisa se recolher, sim. É o perde para ganhar, sabe? A gente perde para ganhar. Porque o que a gente ganha com reatividade e agressividade? A gente só perde. Então, o único momento que a gente ganha é no jogo do chacal, que é o jogo de imposição de poder, onde eu faço o que eu mando porque eu tenho poder, né? Quando tem uma arma, quando tem mais dinheiro, quando tem uma hierarquia. Mas dentro do polimento corporativo, você pode dizer, você pode tentar ganhar tempo, ou você pode falar assim: eu não tenho clareza sobre isso que a gente está conversando. Eu posso fazer um levantamento dessas informações no CRM, eu posso fazer um levantamento com fulano de tal, e a gente retoma essa conversa daqui a pouco. Como é que está para você? Tenta ganhar tempo para se recompor. Ou então diga, né? Quando você disse isso na reunião, eu me engatilhei, eu me senti impactada. Não foi um sentimento bom, eu não sei nem nomear. Mas quando você disse isso, o que efetivamente você estava pensando? Porque aí também a gente consegue ter liberdade para traduzir o que o outro queria, ao invés de eu ficar interpretando. Isso é importante. Deixa eu só ler os comentários, né, as contribuições que tem aqui no chat do Renato, que colocou: falta comunicação não violenta nas famílias atuais e nessa pandemia ficou bastante visível com o aumento de violência doméstica. O João Lucas, que é nosso acadêmico, lembrou que nós temos no Unicatólica aqui um representante ferrenho, que é o professor Guilherme, que ele é o professor de mediação, e inclusive ele promove muitas oficinas de comunicação não violenta, indica alguns livros. E aqui no Unicatólica, Érica, eu não sei se você conhece a Escola do Perdão e Reconciliação, a SPERE. Eles utilizam da comunicação não violenta e de tempos em tempos a gente capacita não só acadêmicos, mas também nossos colaboradores, para a gente ter uma forma de diálogo assim mais humanizada, como você falou. A Carol colocou: adorei a dica dos 30 minutos para identificar os gatilhos. Muito bom. E aí, já que não tem mais comentário, deixa eu te fazer uma última pergunta. Você falou que e aí a pergunta é para mim, né? Nem mais para o pessoal. Que tem como treinar, mas isso seria só por meio de literatura ou é curso? Como que é? Uhum. Alana, se você me permite, eu posso até deixar aqui o endereço eletrônico, né, do nosso site. Posso colocar aqui no chat? Claro, por favor. Olha, pessoal, www.cnvhub.com. E nós temos uma comunidade de comunicação não violenta. Lá nós disponibilizamos 6 cursos logo de partida: curso de comunicação não violenta 1, 2, liderança compassiva, oratória com CNV, negociação com CNV, feedback não violento, e nós vamos colocar agora no próximo mês escutatória, no segundo semestre, teoria U. É uma comunidade viva, ou seja, e a gente está até domingo com uma promoção especial de 297, né, fazendo propaganda aqui já de uma vez, porque o preço realmente está muito bom. A gente acabou de fazer uma semana da CNV e aí a gente tem uma comunidade com essas condições limitadas. Bom, e lá, o que a gente faz? A gente tem uma aula ao vivo todo mês para trazer esse conhecimento contínuo, e é uma aula com interação com o alunado, né? Então, a gente tem a comunidade no Facebook, a gente tem os cursos, são mais de 15 horas de cursos, exercícios, e além da aula ao vivo uma vez por mês, para que as pessoas tragam também suas questões. Então, esse é o nosso modelo, o nosso formato para dar apoio e para você desenvolver, né, fazer esse treinamento com a literatura traduzida em aulas, né?
Então, fica aqui o convite, né? Além de nos seguir lá no CNV Hub, conhecer nosso site e a nossa proposta de ensino aí, para que vocês possam realmente startar aí o chip da girafa, né? Dos cursos que você falou, os 3 aí me interessaram de imediato. E aí, como é que é? Um é pré-requisito do outro ou a gente pode fazer separadamente? Os 6 cursos é pelo mesmo valor. Você paga uma única vez sua vida e fica vitalício, é vitalício os cursos disponíveis para você. E é a única comunidade que a gente atualiza sem você ter que pagar nada. Né? Entendi. Então, tem curso de comunicação, fundamentos de comunicação não violenta, comunicação não violenta para além dos 4 componentes, que a gente aprofunda um pouco mais. Nós temos o curso de liderança compassiva, que é baseado em CNV, negociação CNV, oratória CNV e feedback não violento. Esses já estão lá. Além de estar lá, estão lá também todas as aulas da semana da CNV, que aconteceu semana passada. E também nós temos o baralho de sentimentos, baralho das necessidades, e-book. Nós temos o planner de 21 dias, para você começar seu processo de consciência para a CNV. Tem vários bônus, né? Tudo disponível na área do aluno, é um curso comercializado na plataforma da Hotmart. E também com a nossa interação, pelo menos uma vez por mês, e na comunidade, quase todos os dias, a gente está postando conteúdo qualificado lá para retroalimentar essa jornada de aprendizagem, né? Excelente, adorei. Foi bom que chegou numa data que ainda dá para pegar a promoção. Vai até domingo essa promoção. É. E eu pergunto mesmo porque a gente faz, às vezes, os cursos, lê alguma coisa, mas eu acredito que seja uma prática diária. Eu vejo, por exemplo, que muitas vezes, internamente, eu percebo minha mãe replicando a minha avó, por exemplo, e penso assim, gente, coisa feia, tá igualzinha minha avó. E daí a pouco eu tô igualzinha a minha mãe e falo, gente, se fosse a minha mãe... A gente nem percebe que está sendo violento com a palavra, porque eu falo alguma coisa para alguém, eu julgo, né? E aí, nossa, mas como você é imatura? A gente está acostumado a falar isso. É algo coloquial, está na nossa casa, é corriqueiro, diário, está na agenda. E entender que isso é um rótulo e é um nível de julgamento na linguagem, e outros tantos, os preconceitos, né? As crenças culturais diversas, tudo isso está arraigado e a gente precisa tirar, né, essa raiz de nós. Exato. Muito obrigada. Agradeço a Ingrid, então, que está presente aqui, que possibilitou esse contato. Já trabalhei com a Ingrid, ela é uma pessoa realmente incrível nessa comunicação, que inclusive eu acho que é um dos talentos, nem é do futuro, é do presente mesmo, a comunicação. Está nas soft skills, né, do século XXI. E sim, vamos lá, vou entrar no site, tá bom? Muito obrigada, Érica. Eu que agradeço, pessoal. Beijo, boa noite. Vamos girar para o mundo, hein? Encontro com vocês. Isso mesmo. Pessoal, amanhã a Ingrid, que é sócia da Érica, vai falar com a gente de manhã sobre inclusão. Então, vamos continuar nessa toada para conversar um pouquinho mais sobre essas questões mais humanizadas, lato sensu agora. O link da presença, pessoal, está aqui. Não esqueçam de registrar. E muito obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada a todos. Obrigada, Alana. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.